Você provavelmente fez uma ação de Black Friday e teve boas vendas, adquiriu novos clientes, teve uma receita nova, conseguiu uma base de contato muito grande. E se você conseguiu fazer a primeira venda, ótimo, mas saiba que se você só fizer a primeira venda, você muito provavelmente pagou por ela, porque a Black Friday, ela exige que você aplique algum desconto e muito provavelmente isso atinge diretamente o seu resultado, a sua margem e pode vir a ter prejudicado a sua empresa, mas está tudo bem porque você fez isso para adquirir uma nova base de clientes. Agora, o grande jogo, o jogo que de fato traz resultado para o empresário, é quando a gente faz esse cliente se tornar um cliente recorrente e voltar a comprar, que é o famoso LTV. Hoje eu vou te mostrar em como transformar essa ação de Black Friday em uma máquina de fazer dinheiro e garantir que esses clientes que você captou, esses novos clientes, se tornem clientes recorrentes e você rentabilize muito a sua operação. Muitos empresários esquecem que a Black Friday, ela é focada em trazer novos clientes e ela precisa ser uma base aonde você capta esses novos leads e depois leve eles para uma agenda de recorrência e realmente fidelize a sua operação. E muitas das vezes o desconto que você vai dar na Black Friday, você tem que olhar para ele num aspecto de investimento, sabendo que aquilo vai te custar, vai ter o custo de aquisição, mas que depois o ideal e o grande objetivo de você estar fazendo essa ação de Black Friday é o LTV, é trazer esse cliente para dentro da sua base diária de compra. E hoje eu vou dar um exemplo de um cliente que fez uma ação de Black Friday. Ele tem uma hamburgueria e todas as ações que a gente instruiu que ele fizesse no pós-venda para que ele realmente tente rentabilizar ao máximo essa Black Friday que ele fez. Mas antes da gente saber o que fazer, né, e como rentabilizar, é importante que a gente faça a análise dessa campanha, né? O que que essa campanha trouxe de novo? Quantos clientes a gente conseguiu obter? Então, a primeira varredura que a gente teve que fazer nas ações foi entender quantos novos cadastros ele teve a partir do momento que ele disponibilizou o link para cadastro na Black Friday. Isso foi uma estratégia muito bem utilizada, porque ele garantiu que o cliente se registrasse na base de contato. Então, antes da campanha, você tem que pensar como que você vai fazer o pós-venda para você saber o que você tem que pedir para o seu cliente e aí garantir que você consiga continuar esse relacionamento com ele depois. Então, a captura de dados de contato, de e-mail, de telefone, quando ele se cadastra, ele se interessa no seu produto, ela é muito importante, pois é através disso que depois você vai conseguir manter esse relacionamento. Partindo dessa base, sabendo quantos clientes se cadastraram para essa ação de Black Friday, clientes novos, né, onde nunca tinham efetuado uma compra com ele, a gente partiu para analisar realmente qual foi o efeito da campanha Black Friday. Primeiro de tudo, quantos clientes de fato compraram? Qual foi o ticket médio desses clientes? Eles compraram um, dois, três, quatro, cinco produtos. Por que saber a quantidade de produtos que eles compraram é interessante para você saber se o hábito de consumo ele é para uma única pessoa, para duas pessoas, para três pessoas, porque isso lá na frente, no final do vídeo, eu vou te falar como pode ser uma oportunidade. Qual foi o ticket médio, né, de cada uma dessas compras, qual lanche estava na promoção e se ele foi o mais comprado. Se ele foi o mais comprado, qual seria o outro produto menos comprado, né? Então, fazendo um paralelo, você vende roupa e o que estava na ação de Black Friday foi as t-shirts, né, as blusas. Quem comprou a blusa que estava na promoção, comprou alguma outra coisa? Comprou um shorts? Comprou uma meia? Comprou uma calça jeans? O que foi que essa pessoa comprou? Ou ela só comprou o produto da promoção? Muito importante você ter essa análise e lá na frente você também vai saber por que é importante você ter isso. Um outro dado muito importante que a gente pediu para captar, e isso foi através da eficiência lá da base de cadastro, da intenção, é qual bairro mais comprou. Então, se você vende produto ou serviço, está localizado num bairro, né, residencial, qual foi a rua que você mais vendeu? Foi o bairro que mais foi até a sua loja? Qual foi o bairro que mais comprou online e qual foi o bairro que mais comprou na loja física? Se acaso você fez uma prorrogação dessa Black Friday, né? Você não fez só ali na última sexta-feira do mês, como é nos Estados Unidos. Você fez ela por 2, 3, 4, 5 dias. Como foi a venda e como foi esses dados por dia? Você vendeu exatamente tudo igual em cada um desses dias ou realmente na sexta da Black Friday foi o seu melhor pico de vendas? Ou no sábado, porque as pessoas têm o hábito de consumir, de ir até a sua loja ou de pedir o seu produto no delivery de final de semana? Quando foi o seu pico de vendas tendo uma campanha como a Black Friday rolando dentro do seu negócio?
E Mari, por que que isso é importante? Você precisa começar a entender qual é o padrão e a hora da compra. Não a hora exata, mas o momento de compra do seu cliente. Pois isso lá nas ações de pós-campanha vai te ajudar a ser assertivo. Então, quando é que você vai se comunicar com ele de novo? Quando que você pode lançar uma outra campanha? Qual é o momento ideal de você liberar um gatilho de compra para ele, né? Um gatilho mental, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail. Qual o momento do ano? Você perguntou qual é o aniversário dele? As pessoas sempre no aniversário falam, eu mereço, e quer comprar alguma coisa. Muito ideal que você dispare uma mensagem para gerar esse gatilho nele. E tendo essa análise dessa campanha, tome nota disso, faça realmente num Excel, num papel, num caderno, num Word, dentro do seu bloco de notas, no seu grupo com você mesmo no WhatsApp. Pegue todos esses dados que você tem, pois isso vai nos ajudar diretamente a conseguir elaborar estratégias para de fato você ir atrás do LTV e fazer esse cliente se tornar um cliente recorrente. Mas para quem ainda não entendeu, né, o que é CAC? CAC é o custo de aquisição do cliente. Então, quanto você investiu? No caso da Black Friday, a gente pode dizer que além do custo do seu produto, você investiu no desconto para atrair esse cliente para consumir o seu produto. Já o LTV é quanto esse cliente de fato trouxe de retorno para sua empresa. Fazendo uma analogia aqui muito simples, ele precisa ter consumido o seu produto mais de uma vez, que aí você começa a rentabilizar. Então, o que ele gastou com você foi maior do que o que você investiu, que é o CAC. Muitas vezes, se o cliente só compra uma vez, o CAC ele acaba virando prejuízo. Agora, se ele compra 3, 4, 10 vezes de você, esse marketing, né, que muitas vezes é onde é atribuído o CAC, ele vira um lucro, ele vira uma máquina de fazer negócio. E o que pode ser ações pós a Black Friday para você tentar garantir ao máximo aí o seu LTV, o seu retorno financeiro, de fato trazer lucro para dentro da sua operação? A primeira ideia que eu dou para você é os clientes que se cadastraram demonstrando aquela intenção de compra, mas não efetuaram a compra, vamos tentar garantir criar um cupom, criar uma oferta exclusiva para clientes que você atraiu e ainda não se tornaram ativos dentro da sua base. Por exemplo, o seu cupom de primeira compra está válido até sábado. Por quê? Porque lá na análise que você fez de quais foram os dias da ação de Black Friday que você mais vendeu, vamos supor que você detectou que foi no sábado. Então, ou seja, muito provavelmente o momento ideal de compra do seu cliente é no sábado. Então, você cria essa mensagem falando que ele tem o cupom que vai expirar exatamente no dia que você sabe que é o momento de compra do seu cliente. Viu como a análise de melhores dias de compra é muito importante para você? Segunda ideia muito estratégica para aqueles clientes que se cadastraram, mas compraram durante o período da sua Black Friday. Pode ser um cashback de segunda compra. Muitas vezes, dependendo do produto que você vende, o momento de compra pode ser distante, né? O cliente não te consome todo dia, exceto se você for um restaurante, se você for uma pizzaria, muito provavelmente toda semana alguém come. Todo dia, na verdade, alguém come. Então, todo dia é um momento de compra. Mas se você vende algum produto especificamente, talvez a pessoa compre uma, duas, três, quatro, 5 vezes no ano, não seja algo que esteja dentro da rotina dela semanal. Mas independente de estar ou não dentro da rotina de compra mensal, quinzenal, bimestral, a jogada estratégica que a gente tem para fazer é rentabilizar o cliente e tentar fazer cada vez mais essa jornada de compra diminuir, fazer com que ele consuma mais vezes o seu produto. E qual que seria uma outra ideia que eu te sugiro aplicar dentro do seu negócio? Qual foi o valor que ele gastou na Black Friday e o quanto você ainda consegue investir? Faça a conta para você não sair no prejuízo, falando que ele tem um cashback dessa primeira compra se ele comprar em menos de 30 dias. Por exemplo, o cliente foi consumir um produto seu que custou R$ 100. Naquele caso, já com desconto da Black Friday. Vamos supor que para você não ficar no prejuízo, você ainda consiga garantir aí R$ 15 para ele de desconto, caso ele volte a gastar mais R$ 100 dentro de um intervalo de 10 dias. E aí você faz ele comprar de novo dentro do seu produto e você encurta a jornada de compra dele. Você trabalha para fazer com que ele compre mais de você num menor intervalo de tempo. E se eu fosse um restaurante, o que eu poderia fazer para rentabilizar ainda mais, né? Se eu fosse uma hamburgueria, uma pizzaria, se eu tivesse um café, se eu tivesse uma confeitaria, se eu vendesse bolo, o que eu poderia fazer? O que foi que o seu cliente consumiu da primeira vez e o que ele ainda não conhece do seu produto? O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor que você tenha uma confeitaria e o seu cliente foi na sua confeitaria e ele comeu um bolo, um pedaço de bolo de prestígio, tomou um café e pegou uma água com gás. Mas o grande sucesso das vendas da sua loja é um pão de mel. Então garanta que ele conheça o seu principal produto. Faça um combo e oferte para ele.
Então, olha, dentro desta semana, somente neste sábado, vai ter um combo especial para você conhecer os nossos principais produtos. Então, comprando um pedaço de bolo e um café, você vai ganhar uma degustação de pão de mel. E assim ele começa a conhecer os seus principais produtos, o carro-chefe da sua empresa. Supondo que você tenha uma pizzaria onde o cliente consome só aquela pizza padrão e nunca pede uma entrada. Nenhum cliente pede entrada em pizzaria, ou é muito difícil um cliente pedir entrada em pizzaria. Mas às vezes essa entrada ela tem um retorno financeiro muito positivo para você. Você faz com as sobras ali dos recheios, pães de linguiça, e isso faz você alavancar o seu ticket médio da sua operação. Então, dentro de algum dia dessa semana, chame os clientes que consumiram a sua Black Friday e fale para ele que ele vai ganhar de graça, mas aí você faz uma porção menor, ou você faz um cálculo que te permita saber quanto que você pode, de fato, dar para ele dessa degustação, e ele provavelmente, numa próxima vez, se ele de fato entender que aquela baguete, que aquele pão com calabresa é muito gostoso, ele vai comprar. E o que você vai fazer indiretamente? Alavancar o ticket médio padrão do consumo dentro da sua pizzaria. Então essas são algumas ideias que a gente pode ter. Lembra que lá atrás eu falei que era importante saber o bairro que seu cliente mora, né? Da onde ele veio para consumir o seu produto, ou por onde ele pediu o seu produto, caso seja delivery? Faça uma ação focada na pós-venda no bairro que você mais vendeu. E por quê? Se eu já vendi nesse bairro, por que é interessante eu continuar fazendo atração para esse bairro? Para você se tornar referência. Todo mundo que está ali ao redor daquele lugar, quando tiver que consumir algum produto e esse produto é do seu nicho, ele vai lembrar de você. E cada vez mais você vai padronizando. Quando a pessoa pensa em algum produto que seja do seu nicho, ela vai lembrar que todo mundo naquele bairro, todo mundo que ela conhece, todo mundo que te indica é daquele produto que ela quer comprar, é daquele lugar que ela quer consumir, é lá que ela quer ir, cria esse desejo. E quando a gente começa a se tornar uma referência, isso naturalmente vai trazer mais indicação, mais movimento para sua loja, vai te tornar uma referência nesse assunto. Por outro lado, se teve o bairro que você menos vendeu, se teve o bairro que menos foi pedido no delivery, faça uma ação para resgatar esse bairro, para que de fato você se torne relevante. Isso é importante para capilaridade, que é o quanto você expande a sua marca. E fazer alguma ação voltada para esse bairro pode te ajudar diretamente a crescer as suas vendas. É um lugar que não está dentro da sua receita. Então, quanto mais você crescer lá, mais vai crescer o seu faturamento. Eu poderia passar aqui dias e dias, horas e horas, dando várias ideias para vocês. Mas, por fim, eu vou falar da oferta invisível. Nada gera mais curiosidade do que você não saber o que vai acontecer. Você só saber que você tem uma surpresa. Então, pensando em criar desejo nos seus clientes, lance uma oferta falando que compras acima de X reais. E aí, obviamente, seja analítico e estratégico e estabeleça o ticket médio ideal da sua operação. Então, se o seu ticket médio, né, o que o seu cliente tem que gastar dentro da sua operação, idealmente é 100 reais, fala, compras acima de 100 reais, você vai ganhar um benefício exclusivo e surpresa. Te garanto que isso vai gerar muito desejo. O brasileiro, ele gosta de ser presenteado e ele é curioso. Então isso vai despertar e vai fazer ele consumir de você. E lembre, quem compra uma vez é comprador. Cliente mesmo é aquele que volta para sua empresa. E se você tem um negócio e quer fazer uma ação, saiba que você não precisa ter a maior Black Friday do mundo. Você só precisa saber o que fazer com a Black Friday e depois da Black Friday. Se você adquiriu 10 clientes na Black Friday, você teve 10 novas vendas. Mas se você conseguir transformar esse cliente num cliente recorrente, você pode ter feito 30, 60, 90 vendas. Vai depender do quão estratégico você consegue ser. E se você quiser que eu faça uma análise da sua Black Friday, comenta aqui Black Friday que eu vou entrar em contato diretamente com você para te ajudar a rentabilizar ao máximo os clientes que você captou. E claro, se você quiser mais dicas como essa e realmente alavancar os resultados da sua empresa, ser estratégico, controlar os seus indicadores, me siga aqui e ativa o sininho das notificações para você não perder nada.